Boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma condição que não é incomum, que é bastante importante para quem lida com os distúrbios do desenvolvimento em crianças, particularmente. É a síndrome do X frágil, que é uma condição que nós vamos discutir um pouquinho, quadro clínico, como levantar essa hipótese, como que isso se caracteriza, e uma coisa que é muito peculiar para essa condição, que são os mecanismos genéticos envolvidos. O próximo slide, por favor. É uma das causas mais comuns de deficiência intelectual. Para vocês terem uma ideia, ela só é menos comum do que a síndrome de Down. Então, é uma coisa com a qual a gente tem que estar familiarizado, principalmente nós, né, que trabalhamos com quadros que se acompanham com muita frequência, de graus variáveis de deficiência intelectual. Afeta, e aí vocês vão encontrar números um pouco divergentes da literatura, mas o que se estima é que afeta entre 1 para 2.500 a 7.000 homens e 1 para 2.500, 11.000 mulheres. Então, a gente está falando de uma coisa que não é tão rara, é uma condição sobre a qual a gente tem que pensar um pouco mais frequentemente. Eu trabalho com distúrbios do desenvolvimento há muito tempo e confesso que durante anos eu deixei passar em branco alguns diagnósticos, porque, como a gente vai ver daqui a pouco, o quadro clínico é inespecífico, as características físicas, quando presentes, ajudam muito, mas nem sempre estão presentes de uma forma muito clara. Eu aprendi com os meus erros de que é importante, frente a qualquer caso de deficiência intelectual, principalmente em meninos, mas não só, e que você não tenha uma outra explicação plausível, é importante levar em conta a possibilidade de se tratar da síndrome de X frágil. A síndrome de X frágil, eu diria que é uma doença familiar, porque a gente vai ver, quando discutir os mecanismos genéticos envolvidos, muito frequentemente, você tem, uma vez identificada uma criança, você vai pesquisar na família e pode encontrar inúmeras pessoas que são portadoras ou do quadro completo, ou são indivíduos portadores que a gente chama de pré-mutados, que não têm necessariamente um quadro clínico óbvio. Então, exatamente por causa disso, porque você pode não ter um quadro clínico óbvio e evidente, é que é uma condição que a gente tem que pensar com muita frequência e talvez entrar no protocolo habitual de estudo de crianças com deficiência intelectual, em que você não tem uma outra explicação óbvia para explicar essa deficiência. O próximo. Na literatura, vocês vão encontrar um dado que é, em geral, o diagnóstico se dá por volta dos 36 meses. Mas é uma coisa muito discutível, porque, como a gente vai ver daqui a pouco, existem características físicas que são muito evidentes, mas, primeiro, não estão presentes na criança muito pequena, e, quando presentes, podem não estar de forma absolutamente global. Então, a gente não pode se fiar simplesmente nos sinais físicos que essa condição está presente. Mas, de qualquer forma, a literatura indica que, lamentavelmente, eu digo isso lamentavelmente, porque você só acaba fazendo o diagnóstico pensando nessa possibilidade em torno dos 36 meses, quando isso deveria ser mais cedo. E por que deve ser o mais cedo possível? Porque quando você tem a confirmação dessa condição, a probabilidade desse casal vir a ter novos filhos afetados é relativamente alta. Então, é importante que a gente preste atenção, que a gente tente fazer esse diagnóstico o mais precocemente possível. Isso se faz, como a gente vai ver daqui a pouco, por exames laboratoriais. Que há um comprometimento cerebral óbvio, exames de imagem mostram.
Mas é evidente que você não faz esse diagnóstico através de exames de imagem. Os exames de imagem mostram simplesmente que há alterações importantes no tamanho de várias partes do cérebro, inclusive com uma redução acentuada do tamanho. Por causa disso, porque há uma alteração no tamanho de estruturas cerebrais, é que a gente levanta a suspeita de que uma das causas que essa mutação pode determinar no sistema nervoso é uma alteração no sistema da poda neuronal. Então, é uma poda neuronal que não se faz de forma adequada e que pode levar aos sinais e sintomas neuropsiquiátricos presentes. Uma vez suspeitada essa condição, você tem exames laboratoriais que podem fazer o diagnóstico. São 2 exames fundamentais, é uma pesquisa molecular, ou por PCR ou por Salter Blot. O PCR levanta uma suspeita robusta, o Salter Blot confirma esse diagnóstico. Então, levantada a hipótese clínica dessa condição, o próximo passo é fazer uma avaliação laboratorial. O que eu costumo dizer para as famílias é que, mesmo na ausência de sinais muito evidentes dessa condição, vale a pena fazer o exame para afastar definitivamente essa condição que, como eu disse já, na criança muito pequena, pode não ter manifestações nem características físicas que me levantem essa suspeita. O próximo. Por que chama síndrome do X frágil? Porque nessa partezinha que vocês estão vendo assinalada com uma seta vermelha da figura, quando você faz um exame de cariótipo, que não é o específico para essa condição, mas quando você faz um cariótipo comum, habitual, mesmo nas pessoas normais, uma certa porção de células mostra uma quebra nessa região. Em indivíduos que têm a condição, essa quebra é muito mais frequente. Então, daí que se deu o nome de sítio frágil do cromossomo X, porque é exatamente nessa região distal do cromossomo X que há essa quebra. E é exatamente aí que você tem a mutação. O que determina a doença é uma alteração no gene FMR1, que codifica a proteína FMRP, que é fundamental para várias características de conexão cerebral e de poda neuronal. Então, uma vez essa mutação colocada dessa forma, você vai ter, você seguramente vai ter um comprometimento neuroanatômico do cérebro, você vai haver um comprometimento da circuitaria cerebral e, como consequência, o quadro clínico que a gente vai traduzir logo mais de forma muito clara, porque você tem outros elementos além da deficiência intelectual que está presente. O próximo, por favor. Então, como eu acabei de mencionar, essa proteína que deixa de ser codificada interfere no processo de poda neuronal, interfere no processo de funcionamento da circuitaria cerebral, o que vai determinar os distúrbios neuropsiquiátricos que são óbvios nessa condição. Eu já citei antes, numa figura anterior, que você pode ter uma alteração no tamanho de várias estruturas cerebrais, hipocampo, núcleo caudado, tálamo, etc. E isso mostra, de novo, eu já comentei a respeito, que você pode estar lidando com uma alteração na poda neuronal. Aliás, a alteração na poda neuronal também é uma das características hoje aventadas para explicar vários outros quadros neuropsiquiátricos, como o autismo infantil. E eu tenho insistido muito quando eu discuto essa história da poda neuronal, porque é um conceito que tem sido mal interpretado pelas pessoas. Há um conceito, eu tenho visto em inúmeros trabalhos e publicações, de que uma poda neural seria responsável por quadros do tipo do autismo, quando, na verdade,
é a falta de uma poda neuronal adequada. O que é a poda neuronal? Na verdade, você acaba desenvolvendo, durante os primeiros meses de vida fetal e pós-natal, muito mais neurônios e muito mais sinapses do que aquelas que você vai utilizar. No sistema nervoso central, ter demais é tão ruim quanto ter de menos. Então, você tem todo um processo que dura durante muito tempo, mas que é muito forte, muito intenso, por volta de 1 ano e meio, 3 anos de idade, em que você tem que podar neurônios e sinapses não funcionantes. A presença desses neurônios e a presença dessas sinapses em excesso é altamente disfuncional para o sistema nervoso. Então, ao contrário do que muita gente acaba dizendo, por entender mal o conceito, é absolutamente necessário que a gente tenha um processo normal de poda neural que aconteça nesses primeiros meses de vida. Na condição que a gente está discutindo agora, como em várias outras, aparentemente, entre as causas determinantes do quadro neuropsiquiátrico, está, muito possivelmente, uma poda neural disfuncional. O próximo. Aqui vocês estão vendo nessa figura, mais claramente, você tem aqui o cariótipo de um menino XY, o cromossomo X e aquela partezinha assinalada ali, que é o FRA, que é o sítio frágil do cromossomo X, onde essa mutação, quando presente, está localizada e aumenta a fragilidade desse local. O próximo. O que é essa mutação? É um aumento na repetição da tríade citosina, guanina, guanina, que é normal no nosso DNA. Quando você tem mais de 200 vezes essa repetição naquele local, você tem o quadro da mutação completa. Quando você tem entre 55 e 200 cópias dessa tríplice, você tem o que a gente chama de pré-mutação. E o que a gente considera normal, indivíduos que têm nessa região entre 6 e 39. No próximo slide isso fica mais claro, pode passar. Então você tem em cima à esquerda o gene FMR1, ali na região distal do cromossomo X. À direita você tem o que seria o número de um indivíduo normal, em que ele tem nessa região de 6 a 39 repetições. Embaixo à esquerda, você tem o que a gente chama de pré-mutação. São indivíduos que têm de 55 a 200 repetições. E à direita, embaixo, você tem a mutação completa, quando você tem mais de 200 repetições. No meio desses quadros que são mais claros de observar, você tem o que a gente chama de zona cinzenta, que são indivíduos que têm de 41 a 54, onde a sintomatologia e onde a forma que a genética vai agir é muito variável. Então, não é normal, mas não é necessariamente anormal. Mas existem crianças e adultos que têm essa zona cinzenta com sintomatologia. Então, a gente vai ver um pouquinho quais são os sinais e sintomas que vocês poderão observar nessa condição. O próximo. O próximo. Então, você pode ter o que eu acabei de definir, a mutação completa, indivíduos que têm mais de 200 repetições CGG naquele sítio frágil do cromossomo X, e você tem os indivíduos com a pré-mutação. Indivíduos que têm mutação completa, homens, terão a síndrome do X frágil, com o quadro clínico completo, variável, porém completo, que a gente vai logo mais discutir com mais detalhe. A mulher que tem mutação completa varia desde uma pessoa totalmente assintomática até
uma pessoa que pode ter comprometimento intelectual discreto e algumas outras alterações neuropsiquiátricas. Já quando você discute indivíduos que têm a pré-mutação, homens com pré-mutação e mulheres com pré-mutação têm sinais e sintomas extremamente variáveis. Podem ter alguma limitação cognitiva, podem ter alguma disfunção executiva, podem ter algumas dificuldades comportamentais, mas não tem necessariamente o quadro completo, não tem o quadro completo que você observa nos indivíduos com a mutação completa. O próximo. Indivíduos que têm mutação completa, homens que têm mais de 200 cópias. Quando têm filhas mulheres, elas vão receber o gene alterado, vão continuar com a pré-mutação e terão filhos sem problemas. Então, essas mulheres vão carregar o estado de pré-mutação com todas as suas possíveis consequências. Já no caso das mulheres que têm uma mutação completa, a chance de transmitir o gene alterado para os seus filhos e filhas é de aproximadamente 50%. Daí a importância fundamental de você identificar uma criança que tem X frágil, obriga que você faça um exame nos pais. No caso da mãe ser afetada, que é uma condição bastante frequente, e ser, inclusive, uma mulher totalmente assintomática, esse casal tem que receber a informação de que a probabilidade de filhos futuros é de 50% de ter um gene alterado, seja para um menino ou para uma menina, com as consequências clínicas decorrentes disso. Por isso que eu insisto muito. Diagnóstico de síndrome do X frágil compreende um diagnóstico familiar. As mulheres, eventuais irmãs dessa mulher, primas dessa mulher, etc., deverão ser também investigadas no sentido de saberem se também são portadoras da mesma condição. O próximo. Já quando a gente discute os filhos de indivíduos pré-mutados, no caso do homem, como eu já disse, as filhas vão receber o gene alterado, vão continuar com pré-mutações e não serão afetados, não terão problemas com os filhos. A mulher pode transmitir o gene alterado com igual probabilidade para filhos e filhas. E esse gene alterado pode ser transmitido como pré ou mutação completa. Uma vez diagnosticado o X frágil da criança e uma vez identificado o estado de mutação ou pré-mutação nos pais, esse casal deve ser encaminhado para um aconselhamento genético com um geneticista competente e que conheça bem essa condição, para que eles tenham acesso ao número mais exato possível, probabilístico, de qual a probabilidade de virem a ter novos filhos afetados em novos filhos. O quadro mais não drástico que eu conheço nesse sentido é de uma professora que tem 4 filhos afetados. Todos têm a mutação completa, todos têm todas as características, mas por alguma razão o diagnóstico não foi feito. Poderia ter sido feito a partir do primeiro caso, não foi. Isso acabou resultando num problema muito mais sério, que é essa mulher não sabia do risco que estava correndo em cada gravidez que ela teve a partir do primeiro. Então, é importante que esse quadro seja identificado o quanto antes e que imediatamente esse casal receba um aconselhamento genético apropriado. O próximo. As manifestações clínicas mais evidentes. Há um atraso cognitivo, como eu já falei antes, variável, que já pode ser observado com um atraso nos marcos de desenvolvimento iniciais. As estatísticas internacionais mostram que essas crianças, em geral, andam, em média,
por volta de 2 anos e pouco, tem um atraso razoável com relação à média esperada, emite as primeiras palavras por volta de 2 anos e meio. Também um atraso bastante evidente. Essas pessoas podem ter um potencial cognitivo desde normal, então é possível que você tenha indivíduos com X frágil sem comprometimento importante do ponto de vista cognitivo, podem ser limítrofes, desculpe, ou podem ter severos. O QI médio, em vários estudos publicados, fica em torno de 40 a 51. Quando você divide por gênero, quase 70% dos homens têm um QI menor do que 50, 18% dos homens têm QI superior a 70, e 70% das mulheres têm algum grau de comprometimento cognitivo, em geral, menor do que no homem. Então, é por isso que a maioria dos casos que você observa, a família é constituída por um pai que não tem problema maior, uma mãe que tem mutação completa, mas é assintomática, e seus filhos que podem ter a doença, a condição plena do X frágil. Então, feito o diagnóstico na criança, primeiro passo. Segundo passo, fazer o exame genético da mãe. Se na mãe for negativo, fazer do pai. O próximo. Epilepsia é uma das manifestações muito frequentes do X frágil. Está presente em cerca de 10 a 20% dos homens afetados e em cerca de 5 a 10% das mulheres. Quando presente, tem que ser tratada da mesma forma que se trata a epilepsia em qualquer outra condição. O eletroencefalograma, por outro lado, está alterado em quase 80% dos casos. Então, isso é uma coisa que a gente vê também, por exemplo, na deficiência intelectual, no autismo, em que você tem muito mais alterações elétricas cerebrais do que epilepsia. Isso remete a uma antiga discussão de que a presença de um eletroencefalograma anormal, sem manifestações clínicas evidentes, não deve levar ao uso de antiepiléticos. A gente volta a insistir em que medica-se o paciente e não o eletroencefalograma do paciente. Esse é um erro que a gente vê frequentemente, médicos prescrevendo medicamento antiepilético por alterações no eletroencefalograma. É uma conduta que não deve ser aceita, não é adequada, não há indicação. Você não dá um anticonvulsivante para prevenir epilepsia. Você dá anticonvulsivante a partir do momento que a epilepsia se manifesta como tal. O que nos interessa muito, porque para nós que lidamos muito com TEA, 30 a 50% dos homens que têm X frágil têm TEA. E 25% das mulheres com X frágil têm um quadro de TEA. É importante deixar claro também que você pode ter indivíduo com X frágil e o quadro completo do autismo, mas você pode ter, daqui a pouco no outro slide isso vai aparecer, você pode ter indivíduos com X frágil que têm alguns traços autísticos, mas que não preenchem todos os critérios para. Então, são duas formas que vocês podem encontrar de associação entre o X frágil e o TEA propriamente dito, e X frágil e um comportamento autístico, mas que não preenche todos os critérios do TEA e, portanto, menos severo do que o outro. O próximo. TDAH está presente em mais de metade dos casos. Eu diria até que não é uma comorbidade, eu diria que faz parte do quadro habitual do X frágil, os sinais e sintomas que caracterizam o TDAH também. Você pode ter, em quase 70% dos casos, não todos os critérios que levam ao diagnóstico de TDAH, mas hiperatividade. Então, mais de metade dos indivíduos com X frágil tem como uma das queixas muito relevantes a presença de hiperatividade. Outras coisas que vocês poderão encontrar: estereotipias, alterações do sono, fobia social ou fobias de outra natureza,
Mutismo seletivo já foi descrito, agressividade, autoagressão, interesses peculiares e restritos, de novo, chamando a atenção para a proximidade que esse quadro tem nas suas manifestações neuropsiquiátricas com o que você observa no TEA. O próximo. E aqui a gente tem algumas das tabelas, vocês vão encontrar isso na literatura facilmente, mostrando quais são as características neuropsiquiátricas mais comuns de se encontrar nesses indivíduos. Então, eu já citei o atraso psicomotor, comprometimento intelectual, auto- e heteroagressividade, distúrbios da atenção, hiperatividade, desordem de ansiedade, está presente em quase 90% dos casos, problemas de sono em cerca de 30%, como eu já disse, TEA em até 50%, TDAH até 25%, quadros de depressão severa de 8% a 12%, alterações no eletro, já chamei a atenção para isso, em quase 80%, e epilepsia em cerca de 20%. O próximo. O sistema músculo-esquelético também está comprometido em boa parte desses indivíduos. Você tem uma hipermobilidade articular, você consegue fazer com que as articulações tenham uma abrangência, uma amplitude muito maior do que você encontra em crianças típicas. Pectus excavatum, que é aquela depressão que algumas pessoas apresentam, chamada de peito de sapateiro, e deformidades na coluna, escoliose, cifose, presente em cerca de 7% dos casos. No próximo. Alterações cardíacas não são comuns, mas não são muito raras. Você pode ter uma dilatação da aorta em 1/4 dos casos e anomalias da válvula mitral em cerca de 3% a 12%. Alterações oculares, como problemas de refração, estrabismo e nistagmo, não são incomuns, mostrando que essa alteração do X frágil ela é muito mais abrangente do que simplesmente uma alteração do sistema nervoso central. Ela é uma condição sistêmica. O próximo. Nos meninos, já por volta da pré-puberdade, em quase 100% dos casos, você tem um aumento do testículo. O testículo desses jovens pode ser tão grande que frequentemente isso é confundido com uma patologia do tipo hidrocele ou uma hérnia escrotal. Na verdade, é um aumento volumétrico muito importante do testículo. Obesidade e sobrepeso em mais de metade dos casos. Eles são muito propensos a otites médias de repetição. Em quase 100% dos casos, você vai ter, na anamnese, referência a esse problema. E que é importante você levar em conta, porque isso pode trazer alterações do ponto de vista auditivo, etc. Queixas gastrointestinais estão presentes em cerca de 30% dos casos. O próximo. As características faciais, quando presentes na sua plenitude, são muito significativas. Mas, como eu lhes disse, normalmente não estão presentes de forma absoluta na criança pequena, e mesmo mais tarde, nem todos os casos têm essas alterações de forma tão evidente. Mas quando tem, você pode observar uma macrocefalia, ou seja, um aumento no tamanho da cabeça. A face é descrita como longa e estreita. A mandíbula proeminente, as orelhas são compridas e em abano, frequentemente. O filtro é longo, essa região que vai, essa canaleta que vai do lábio superior até a raiz até o nariz. O lábio superior é muito fino. Se você pedir para esse indivíduo abrir a boca, o palato é muito arqueado. Todos têm mal oclusão, isso é um problema que tem que ser orientado desde o começo. E alguns têm ptose palpebral, que é uma queda da pálpebra. Como eu lhes disse, não é necessário que você encontre
tudo isso da criança pequena, o próximo. Mas você pode encontrar essa criança, esse menino tem 10 anos de idade, começa a ter o fenótipo facial que você vê no adulto. As orelhas de baixa implantação em abano, o lábio superior fino, o face já estreito e prolongado. Então, isso já pode, eventualmente, fazer com que quem tem experiência com essa condição possa levantar a suspeita pelo simples aspecto físico que alguns desses pacientes têm, alguns mesmo durante a infância. O próximo. A maioria dos indivíduos que têm pré-mutação tem inteligência normal, mas eles podem apresentar problemas do tipo TDAH, distúrbios de atenção, disfunção executiva, prejuízos sociais e transtorno obsessivo-compulsivo. Então, essas alterações são mais comuns nesses indivíduos do que na população geral. Já nas mulheres, 20% das mulheres com pré-mutação têm uma disfunção ovariana, com amenorreia, que se instala cedo por volta dos 40 anos de idade. Então, mesmo essas mulheres que têm uma pré-mutação e que, aparentemente, não têm nenhum prejuízo, desculpe, poderão apresentar essa amenorreia precoce, em função de uma disfunção ovariana que algumas delas apresentam. O próximo. Para resumir, isso é o que você pode ter como resultado da pré-mutação. Então, hoje, os autores chamam todas essas possibilidades de condições associadas ao X frágil pré-mutado. Você pode ter uma coisa que se chama síndrome tremor-ataxia, que a gente vai discutir em seguida. Pode ter esse que eu acabei de falar, que são quadros com insuficiência ovariana. Você pode ter manifestações neuropsiquiátricas e você pode ter algumas outras associações mais raramente associadas. Então, a pré-mutação não é necessariamente isenta de problemas clínicos, alguns deles bastante significativos. O próximo. Esse é uma coisa de conhecimento mais precoce, mas que agora passa a ter lugar. Vocês vão encontrar bastante trabalhos a respeito disso, que é a chamada síndrome tremor-ataxia associada ao FRA-X. Então, essa é uma condição que foi descrita e que hoje admite-se que afeta 40% dos homens e 16% das mulheres com a pré-mutação, inclusive pessoas que estão na chamada zona cinzenta, que eu lhes falei no comecinho. O quadro clínico dessa condição é a presença de tremor intencional, incoordenação cerebelar, um quadro parecido à doença de Parkinson, prejuízos das funções executivas, neuropatia periférica, declínio cognitivo levando à demência, com sinais e sintomas se iniciando entre 55 e 65 anos de idade. Alguns desses casos, antes dessa síndrome se instalar de uma forma mais evidente, começam com um quadro de depressão e ansiedade muito acentuados. Então, hoje, há uma atenção muito especial por parte de pessoas que cuidam dessas pessoas mais velhas, pela possibilidade desses indivíduos com pré-mutação, a partir dessas idades de 55, 65 anos, passarem a apresentar uma complicação neurológica grave e severa que tem relação direta com a pré-mutação que eles apresentam. O próximo. O tratamento, de uma forma geral, não existe tratamento específico para X frágil. Vários trabalhos recentes têm mostrado que a metformina, que é um agente usado no diabetes tipo 2, ele tem uma influência numa cascata metabólica envolvida em modelos animais da síndrome do X frágil. Então, por causa disso, ele começou a ser utilizado tentativamente em pessoas com FRA-X, numa tentativa de ver se havia algum
ganho do ponto de vista de redução de sintomas, etc. O que está descrito até agora, e não é muito por enquanto, são melhoras no comportamento, uma melhora na sociabilidade, e do ponto de vista da anatomia patológica, uma melhora na alteração das espinhas dos dendritos, que estão comprometidas nessa condição. E, segundo alguns trabalhos, poderia reduzir também o macroorquidismo. Há poucos trabalhos na literatura, a maior parte deles ainda coloca que isso é uma possibilidade, mas, de qualquer forma, alguns clínicos já estão começando a utilizar essas drogas, explicando para a família que ainda é um uso off-label, quer dizer, não há ainda uma indicação específica, mas em se tratando de uma condição que você não tem uma medicação específica para ajudar, talvez seja uma coisa que vale a pena pensar em utilizar clinicamente. O próximo. O uso da sertralina, que é um antidepressivo, um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, é a primeira escolha no tratamento da depressão associada ao FRAX. Então, como eu disse antes, depressão é comum nessa condição, inclusive em mulheres com a pré-mutação. Então, nesses casos, parece que o antidepressivo que tem tido um resultado melhor é a sertralina. O resto, em termos de tratamento, é sintomático com relação a sinais e sintomas que podem estar presentes. Então, como a gente já viu, que é muito frequente a associação de sinais e sintomas do TDAH, ou hiperatividade, ou desordens de atenção nesses indivíduos, eles podem se beneficiar dos mesmos medicamentos que são utilizados com essas outras condições que não estão acompanhando o frágil. Então, o uso maior é o metilfenidato, a Ritalina é o exemplo típico, a atomoxetina, que é usada em TDAH, pode ser usado também, e a anfetamina. Então, alguns indivíduos com X-frágil, com TDAH ou hiperatividade acentuada, podem se beneficiar com o uso dessas drogas. Como essas drogas são prescritas habitualmente em crianças acima de 6 anos, nas crianças com essas características clínicas, com menos de 6 anos, a indicação maior é a clonidina, que é uma droga que é muito utilizada para determinados distúrbios cardíacos e que tem um resultado interessante no TDAH, de um modo geral, e nessas crianças menores de 6 anos, em que não é muito recomendável a utilização dos estimulantes cerebrais. Quando você tem distúrbios comportamentais, comportamentos disruptivos, agressividade, auto e hétero dirigidas, você vai utilizar os mesmos antipsicóticos que você usa em outras condições similares. Basicamente, as que têm o uso indicado hoje, risperidona e aripiprazol. Então, o arsenal medicamentoso que você tem para tratar esses indivíduos não é muito amplo, ele é, eu diria, bastante restrito, mas é o que a gente tem hoje como possibilidade medicamentosa. E, evidentemente, eles terão que ter o mesmo tipo de atendimento voltado para tudo aquilo que possa melhorar o aspecto cognitivo, o aprendizado, a fala, e aí você vai ter, obviamente, que recorrer a profissionais da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoterapia, da psicologia comportamental. O próximo. Então, chamar atenção para o uso da risperidona e aripiprazol em quadros em que você tem distúrbios comportamentais severos, e aí você não tem muitas alternativas, essas são alternativas que hoje são mais recomendadas. O próximo. O que eu gostaria de dizer para terminar? A gente está discutindo uma condição que não é rara, uma condição que você tem que estar atento para a possibilidade da identificação precoce dessas crianças.
Você tem que procurar os sinais e sintomas habitualmente presentes. Você tem que procurar as alterações fenotípicas habitualmente presentes, levando em conta o que eu já lhes disse anteriormente. Na criança pequena, nem sempre o aspecto físico é relevante. Muito frequentemente, na criança por volta dos 36 meses, você ainda não tem características físicas óbvias. Então, é importante que a gente ponha como praticamente um protocolo de investigação quase que obrigatória em casos de meninos e meninas que têm um atraso neuropsicomotor importante, que não tem outra causa plausível que justifique aquilo, realizando um exame laboratorial. Que, como eu disse, melhor fazer o exame, ter um resultado negativo, do que deixar passar, como inclusive eu já deixei passar várias vezes, a melhor oportunidade para a identificação precoce dessas crianças. Então, eu queria terminar simplesmente chamando a atenção para a importância disso, e eu acho que a gente tem um pouco de tempo agora para responder eventuais perguntas de vocês. Eu estou à disposição de vocês. Não. Estão me perguntando se alguma droga nova que esteja sendo tentada agora para X frágil, que eu saiba, não. Que eu saiba, o que há de mais recente ainda é o uso da metformina. É bastante recente. O exame que fecha o diagnóstico, eu começo pedindo o PCR, e o nome do exame é Pesquisa Molecular para Síndrome do X frágil. Pode ser por PCR e pode ser por Salter Blot, que é o mais seguro. O seu médico vai optar por qual desses exames ele vai pedir inicialmente. O haloperidol pode ser usado porque, assim, os antipsicóticos que têm sido usados mais frequentemente em criança, principalmente, são esses mais recentes, que é a risperidona e o aripiprazol. Eu não deixo de usar os mais antigos, né? O haloperidol, o neuleptil, há uma série de outros antipsicóticos que podem ser utilizados. Quando que se utiliza? Quando você tem um distúrbio comportamental suficientemente importante que faça com que você corra os riscos envolvidos com o uso de antipsicótico em criança. Então, quanto menos tempo for usado, melhor, quanto menor a dose. E também, obviamente, quanto melhor a criança aceita o medicamento. Então, está muito atento para que a criança não fique sedada, para que ela não tenha um aumento de peso muito significativo, esse é um efeito colateral frequente. Alguns exames laboratoriais têm que ser feitos semestralmente, pelo menos, para prevenir algumas alterações metabólicas que podem ocorrer. Então, são medicamentos que não são de uso tão gratuito, porque você pode ter efeito colateral, mas o médico vai ter que avaliar a cada momento se o risco que você está correndo utilizando o remédio justifica pelo benefício que você vai ter. Então, o haloperidol pode ser usado, eu uso bastante, eu gosto muito do Aldol. Mais alguma coisa? Esse é o problema, né? Efeito colateral dos antipsicóticos é o aumento do apetite. E é muito difícil, frequentemente, você conseguir conter. Teoricamente, como é que você contém? Fazendo com que você tente, na medida do possível, não diminuir a quantidade alimentar, mas modificar o que o indivíduo come. Mas, com frequência, você não consegue controlar. E aí você, não infrequentemente, tem que suspender a medicação.
E aí sempre entra aquela coisa de você ter um jogo entre que benefício eu tenho com o uso desse remédio e que prejuízo eu estou trazendo para essa criança. Mas o que eu costumo dizer? Eu aviso da possibilidade, peço para pesar a criança de semana em semana, e se começar a ganhar muito peso, você não tem muita alternativa. Talvez suspender a medicação. Não há indicação, até onde eu sei, para o uso do canabidiol em crianças com X frágil. E até onde eu sei, ainda não há evidências robustas que indiquem o uso do canabidiol em crianças com TEA. Então, existem alguns estudos mostrando que algumas dessas crianças melhoram o comportamento, diminuem a agressividade, mas a imensa maioria dos autores concluem os trabalhos dizendo ainda não há evidências robustas de que faça bem e de que não faça mal. Eu me considero um médico muito conservador. Eu ainda não uso, eu estou aguardando ainda que a gente tenha, pelo menos, um máximo de certeza de que não vou trazer prejuízos para essa criança com o uso do canabidiol. Não. A metformina ainda tem pouquíssimos trabalhos. O que os trabalhos dizem? E a gente sabe muito, a gente conhece muito bem a metformina, porque ela é muito utilizada, como eu disse, para alguns distúrbios metabólicos, principalmente por diabetes tipo 2. Que eu saiba, e eu vou te confessar que eu não sou um expert nisso, não há muitas indicações de que possa fazer mal. Então, eu acho que, num estudo controlado, com o médico acompanhando de perto, se você não tiver outra maneira de ajudar essa criança com X frágil, talvez tentar doses baixas de metformina e observar a evolução. No último slide, que eles vão passar daqui a pouquinho, tem algumas referências bibliográficas. Vocês podem passar o próximo, para o pessoal que tiver interesse em procurar. Então, eu pus aí um mínimo de indicação, mas a literatura sobre X frágil ela é enorme, né? Se você entrar no PubMed e colocar lá X frágil, você vai ter centenas de trabalhos para poder consultar. Então, a literatura é muito rica nesse aspecto. Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Mosaico é quando você tem células com a mutação ao lado de células sem a mutação. Em geral, quando você tem isso em qualquer condição, mesmo no X frágil, você pode ter um quadro atenuado daquela condição. Então, isso pode acontecer em qualquer tipo de alteração, ou praticamente em qualquer tipo de alteração genética. Então, normalmente é células sem alteração ao lado de células alteradas em proporções variáveis. Quanto mais células alteradas você tiver, mais a condição se manifesta. Neoleptil ainda é administrado, sim. É uma outra droga que é bem antiga, é velha para burro. É uma droga que ainda tem lugar na neuropsiquiatria infantil. Eu não acho que necessariamente o que é mais novo é melhor do que o que é mais velho. Então, normalmente, quando você tenta os mais indicados e não tem um bom resultado, você vai caminhando para trás e acaba chegando no Neoleptil, no Aldol, etc., que são drogas que, para algumas pessoas, são muito efetivas.
Não, o exame de CGH, array, não faz diagnóstico de autismo. Ele pode revelar alterações que podem ou não se associar ao autismo. Então, eu quero insistir muito com uma coisa que autismo é um diagnóstico eminentemente clínico. O autismo é definido por alterações significativas na comunicação, no comportamento que é repetitivo e não funcional, e na interação social que é comprometida. O que faz diagnóstico de TEA é a manifestação clínica. Os exames de laboratório, eles não são feitos para comprovar se a criança é autista ou não. Eles são feitos para mostrar se, ao lado daquele diagnóstico clínico de autismo, eu tenho alguma alteração cromossômica ou gênica que pode justificar. Então, não existe exame que faça diagnóstico de autismo. Existem exames que podem identificar alterações anatômicas, funcionais, genéticas, que podem cursar com o autismo. Eu tenho visto no consultório, lamentavelmente, famílias que chegam com um dossiê enorme de exames, porque, tendo ido a vários médicos para ouvir opiniões a respeito do tratamento, a respeito do diagnóstico, tem um monte de ressonância nuclear magnética, tomografia, vários eletroencefalogramas, exoma. Isto não faz diagnóstico. Isso pode mostrar alterações que justificam o autismo. Por exemplo, uma lesão cerebral causada por qualquer coisa que tenha ocorrido durante a gravidez, por exemplo. Pode se acompanhar de autismo? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas o diagnóstico de autismo não será feito pela imagem, será feita pelo quadro clínico presente. Quando que você tem que fazer exames numa criança com autismo? Na minha percepção. Quando o exame pode levar a uma mudança na conduta. Se não leva a uma mudança na conduta, para que fazer aquele exame? Para que expor essa criança a uma anestesia geral? Para que expor essa criança ao trauma de um eletroencefalograma, se isto não vai mudar a conduta do caso? A criança com X frágil tem, quando tem autismo, é o autismo chamado de autismo sindrômico, que é o autismo que se acompanha de outra condição. X frágil, síndrome de Down, síndrome de Angelman, síndrome de, enfim, uma série de outras condições, fenilcetonúria, um monte de outras condições, que é diferente do autismo primário, que é aquele autismo em que ou não tem uma outra condição associada, ou pelo menos eu não identifiquei. Não está aparecendo por extenso o que você está perguntando. Você está perguntando que o teu filho, que foi diagnosticado com 18 meses, se nessa idade já poderia aparecer, eu não sei como termina a tua questão, mas o que eu diria, com 18 meses, evidentemente, ainda não vai ficar claro se ele tem, que grau de comprometimento intelectual ele tem, se ele tem um quadro que já pode ser classificado como autismo. É impossível, né? Você pode identificar a condição e você vai ter que observar, no decorrer do tempo, quais são os comprometimentos que, eventualmente, ele vai ter. É impossível, aos 18 meses, você ter a descrição completa do quadro neuropsiquiátrico que ele vai aparecer. O eletroencefalograma não vai te ajudar absolutamente nada nesse sentido. Leucomalácia periventricular é o nome que você dá para uma lesão causada por acidentes hipóxico-isquêmicos cerebrais. Por exemplo, é a sequela mais comum do nascimento prematuro.
e que causa muito frequentemente um distúrbio motor, principalmente motor, porque essa lesão se dá exatamente na região do sistema nervoso central, por onde passam as fibras que vão inervar principalmente os membros inferiores. O que pode acontecer é você ter crianças que têm leucomalácia, um quadro motor e autismo. Se você lembrar que o autismo é o resultado de um sem número de possíveis lesões, disfunções, malformações do sistema nervoso, qualquer coisa que atinja o cérebro no momento muito precoce do seu desenvolvimento pode, além de causar outras coisas, causar autismo. Então, pode sim. Eu tenho visto crianças com leucomalácia periventricular que têm uma forma específica de paralisia cerebral e autismo. É uma associação que não é incomum. Estão me perguntando se os sintomas pioram com a idade. Eu não estou entendendo quais sintomas, né? O que tem que ficar muito claro é que quando você lida com quadros neuropsiquiátricos infantis, diferentemente do que acontece com o adulto, você está lidando com o cérebro que está em pleno processo de desenvolvimento. Então, não é incomum, eu vou citar um exemplo que todo médico já deve ter passado. Você vê um bebê com 18 meses de idade, que te parece absolutamente normal, a mãe está muito preocupada porque tem medo que o filho pode ser autista, porque tem essa preocupação. Você não deve dizer para essa mãe que esse filho não tem autismo. Você pode dizer assim, neste momento, ou até esse momento, não há nenhuma evidência. Por que eu digo isso? Porque o autismo pode se manifestar até os 3 anos de idade. Então, você pode ter uma criança que tem um quadro clínico tão sutil que não seja perceptível e que, à medida que ele vai ficando mais velho, vai ficando óbvio que ele não tem linguagem adequada, comportamento ainda adequado. Essas crianças podem piorar com o passar do tempo? Sim, na dependência de fatores ambientais inadequados, na dependência de fatores ambientais absolutamente inesperados, como esse que a gente está vivendo, de um isolamento social obrigatório, que fez com que crianças que nasceram nesse período não tenham tido a oportunidade de fazer os primeiros laços sociais fundamentais para o seu desenvolvimento posterior, que além de ficarem reclusos, na maioria dos casos, ficaram horas a fio na frente de uma televisão, e que agora chegam ao consultório com 2 anos, 2 anos e meio, com um quadro que não dá para dizer que é uma criança autista, ou que é uma criança que foi tão pouco ou mal estimulada nesses primeiros meses de vida, que não tem um comportamento esperado para uma criança normal. Então, essas crianças têm aparecido aos montes nos consultórios. E a conduta que a gente tem tido é explicar para os pais que, nesse momento, é impossível distinguir uma coisa da outra, mas que o bom senso obriga a você instituir um tratamento multidisciplinar de intervenção. Seja por um estímulo inadequado, seja porque é um autista mesmo, ele vai se beneficiar desse tratamento. E a evolução nos primeiros meses vai mostrar claramente para que lado essa coisa está caminhando. Uma criança autista pode piorar com o passar do tempo? Sim, se ela for exposta, como eu acabei de dizer, a quadros ambientais desfavoráveis. Acho que a gente podia parar por aqui, né, minha gente? Tá, então, muito obrigado a vocês pela paciência de me ouvirem. A gente se vê no próximo webinar. Ainda eu não discuti com a equipe qual o assunto que a gente vai abordar, mas seguramente a gente vai
voltar a conversar com vocês. Tchau, boa noite. Obrigado. Até a próxima.